Fala, meus amigos, meu grande público, como vocês estão? Tudo certo, galera? Hoje a regra é simples, é vencer ou vencer. O Fluminense precisa vencer para se permanecer na Libertadores e conseguir uma classificação que já está sendo histórica, ou perder e dar tchau às fases eliminatórias da Libertadores e ficar contente, se contentar, tentar se contentar com a Sula, na verdade, né? E ir até o final, né? A Sula, que está sendo a Sul-Americana mais difícil da história, com vários times consagrados, e essa Libertadores, que está sendo a Libertadores mais fácil da história, o Fluminense não está conseguindo exercer o seu papel. Mas a partida é simples, tem que vencer e ponto final. Isso aqui é o nosso pré-jogo, tudo que você precisa ter sobre Independente Rivadavia e Fluminense, pela quarta rodada da Libertadores, você vai encontrar aqui no canal do Jornalista Tricolor. Rodando a vinheta, você deixa seu like, deixa seu like, se inscreve no canal e bora que bora, vamos. Fala, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Aqui embaixo está passando as minhas redes sociais. Peço que você me siga nas minhas redes sociais para você conseguir me acompanhar lá por perto também. Ali eu solto várias notícias que falam do Fluminense, também solto vídeos curtos, né? Tudo que você vê aqui nesse pré-jogo eu também solto em uma parte de um vídeo curto de 1 minuto e meio, assim, de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, para abordar tudo, vocês deixar totalmente inteirados sobre tudo que pode acontecer. A partida de hoje é entre Rivadavia e Fluminense. É a segunda partida na história entre as duas equipes, né? A primeira partida na história foi aquele segunda rodada da Libertadores, que a gente levou aquela virada no Maracanã. Esse é o segundo jogo na história entre as duas equipes. Falando já rapidamente sobre esse parâmetro, agora a gente vai ver aqui a tabela da Libertadores e fazer uma simulação do que a gente precisa para o jogo de hoje. Como eu te falei com vocês, o jogo de hoje é fundamental a vitória. A gente só tem que pensar na vitória hoje. Não pode negociar empate nem nada. Tem que ganhar esse jogo para conseguir os primeiros 3 pontos. E com isso, eu mostro aqui para vocês na tabela o que a gente precisa fazer. Tá aqui, pessoal. A gente tem o nosso grupo aqui, né? Rivadavia em primeiro colocado, com Bolívar em segundo, porque ganhou da gente lá na casa deles. Eles estão com 4 pontos, Bolívar, o Rivadavia com 9, Laguara com 2 e o Fluminense aqui com 1 ponto só apenas. Os jogos de hoje, pessoal, dessa quarta-feira, são no mesmo, tem o Laguara e o Bolívar que vão jogar às 19 horas e a gente vai jogar às 21h30 contra o Rivadavia. Ou seja, quando a gente entrar para o jogo contra o Rivadavia, a gente já vai saber quanto ficou o placar de Bolívia e Laguara. O que tem acontecendo em Bolívia e Laguara aqui? A gente vê aqui que o nosso saldo de gols está aqui -3. A gente precisa, gente, fundamental a gente conseguir fazer, tipo assim, ganhar do Bolívar, do Rivadavia hoje com 2 gols de diferença. 2 gols de diferença e, se possível, não tomar gol. É difícil para o time do Zubeldia, um time do Fluminense, não tomar gol. Porém, o Fluminense precisa vencer hoje, que no mínimo com 2 gols de diferença, para a gente conseguir ficar um pouco aliviado para o jogo do Maracanã contra o Bolívar. Por quê? Se o Bolívar, o que precisa fazer aqui? O Bolívar tem que ganhar esse jogo contra o Laguara. Isso é nítido. Se o Bolívar ganhar esse jogo do Laguara, o Bolívar não pode fazer muitos gols. Se for só 1-0 pro Bolívar, tá ótimo para nós. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tá com saldo -3. A gente, no mínimo, gente, a gente tem que chegar e tem que fazer aqui um 2-0 para cima do Laguara. Porque acontece, ó, a gente vai ficar com saldo -1. Aí a gente vai chegar pro jogo contra o Bolívar precisando fazer praticamente aqui um 3-0 para a gente passar deles. Ou até outro 2-0, assim que a gente também consegue passar deles. Porque a gente vai ficar com o saldo de gols e a gente fazendo gol no Bolívar, a gente consegue tirar o saldo de gols dele. A conta é simples. É ganhar o jogo de hoje, para a gente ficar aqui, ó, tranquilamente. Ganhar o jogo de hoje. Se a gente conseguir ganhar e o placar de hoje ficar 1-0 pro Bolívar. Bolívar ganhando de 1-0, ou sei lá, ficar um 2-1 pro Bolívar. No caso aqui, colocar
2-1 pro Bolívar. Assim, não vai mudar em nada do saldo de gols, né? Deixa eu só tirar o placar aqui desse jogo aqui. A gente tá aqui, ó, com -1. Porque a gente tem que ganhar de qualquer jeito, gente. Tem que ganhar fazendo 2 gols de diferença em cima do Rivadavia hoje. Ah, o placar vai ficar 3-1 Fluminense. Mesma coisa. Tem que ser 2 gols de diferença para a gente conseguir ficar com a nossa vida tranquila. Para o jogo que acontecer lá no Maracanã, a gente precisa fazer. Se a gente fizer 1-0, a gente não passa ainda, porque a gente fica aqui com zerado, né? A gente precisa fazer 2 gols de diferença do Bolívar para a gente conseguir passar no saldo de gols do time boliviano e a gente ficar, ó, tranquilo. Então a conta é básica, é simples. A gente precisa vencer Rivadavia hoje por 2 gols de diferença. Tem que ser isso, não pode negociar. A gente pode vencer até por 1 gol de diferença, mas vai ficar, tipo assim, ruim, querendo ou não, da nossa parte pro jogo contra o Bolívar, né? Se a gente vencer por 1 gol diferente, a gente fica aqui com -2 de saldo. Aí o Bolívar vencendo esse jogo aqui, a gente vai ter que precisar fazer, ó, praticamente, se a gente fizer 3-0, vamos ver aqui, a gente passa do mesmo jeito, né? Porque a gente vai tirar o saldo de gol do Bolívar. A gente, de qualquer jeito, vai ter que fazer gols, muitos gols, pra gente conseguir ganhar saldo e perder o saldo do Bolívar. Vamos lá, pessoal, vamos para as prováveis escalações de Independente Rivadavia e Fluminense. Começando pelo Independente Rivadavia, na escalação, provável escalação do time argentino na tela a partir de agora. Tá aí, pessoal, a escalação do Independente Rivadavia vem com a seguinte forma, né? Eles jogam num 4-4-2 com 4 meio-campistas fazendo losango ali e 2 atacantes. Bolcato é o goleiro, a defesa com o Bonifácio, o Villalba, o Studer e o Gomes. Essa é a defesa. O Villalba que fez o gol contra a gente lá no Maracanã, se eu não me engano. O meio-campo do Rivadavia vem com o Botardi, que é o primeiro volante do time. Aí vem uma espécie de 2 jogadores que jogam pelas alas, como meio-campistas armadores ali, que é o Florentin e o Fernandes. E o Vidia, que é o jogador que é o destaque deles ali, que corre muito. E o Fluminense precisa ficar ligado, porque é o jogador que praticamente iniciou a virada do Rivadavia lá no Maracanã. E o ataque com o Sartori e o Arce. A gente sabe que esse ataque aí é um ataque bem daqueles complicados, né? O Arce é um atacante já consolidado de muito tempo e é paraguaio, é um atacante bem experiente que a gente precisa ficar de olho. Não tem a chave, galera. O Rivadavia joga no estilo de jogo que ele é igual o Lanús. O Fluminense se perde muito quando é um estilo de jogo igual esses que é o do time argentino, que espera o erro adversário para conseguir contra-atacar. O Rivadavia não vai ser um time que vai ir para cima do Fluminense o tempo todo, partindo para cima. O Rivadavia vai ficar só esperando, só na retaguarda. Quando vê uma brecha, eles vão atacar o Fluminense pelas costas, pelo contra-ataque. É isso que eles fizeram, e essa foi a chave que eles fizeram no jogo do Maracanã. E o técnico Alfredo Berti, sempre com essa mesma tática, vai vir partindo para cima novamente com esse estilo de jogo. Então o Fluminense precisa ficar ligado. É atacar, mas saber que precisa ter gente voltando. Porque se ficar muito exposto defensivamente, vai sofrer muito. Enfim, essa é a provável escalação do Independente Rivadavia. Vamos para o Fluminense, que vem com bastante novidade. Ó, pessoal, o Fluminense vem com a provável escalação da seguinte forma. Vai passando na tela a partir de agora. Tá aí, galera. Provável escalação do Fluminense aí vai ser basicamente com jogadores que não jogaram a partida contra o Internacional, alguns deles, né? O Fluminense vem escalado com o Fábio no gol, indispensável, tem que ter o Fábio no gol. Samuel Xavier jogou o jogo contra o Internacional. O Guga volta para essa lateral direita e o René também volta para essa lateral esquerda. Não me agrada. Porém, o Guilherme Arana fez uma partida muito boa. Eu acho que o Zubeldia vai permanecer, vai voltar novamente com o René para a partida de agora, né? Eu até esqueci de trocar o nome ali do Midian pelo Freitas, mas a zaga vindo com o Ignácio e o Midian. O Midian não, o Freitas. O Freitas continua sendo mantido como sempre continua. O Ignácio, que vem com aquela aspiral de jogador um pouco mais experiente que o James, para tentar pegar essa vaga
e não sentir a pressão de um jogo tão grande como esse, né? Já que o James não tá vindo uma sequência muito boa no Fluminense. O meio de campo do Fluminense vem com Hércules, Nonato sim, vindo como titular desse time. A gente não tem o Bernal, que foi expulso do jogo contra o Bolívia, vai cumprir suspensão agora nessa partida contra o Rivadavia. E a gente tem a volta do Nonato, que voltou na hora certa, jogou até um pouquinho lá contra o Internacional para pegar mais ritmo de jogo e vai ser preparado como titular, até porque o Alisson não é um jogador que está agradando muito e o Otávio a gente nem fala, né? Savarino como o meio-campista armador. A gente tem o Savarino ali, porém, o Lúcio Acosta está como um dos prováveis para ser titular também. Eu acho que o Zubeldia não vai forçar o Lúcio Acosta de primeira para colocar o argentino de cara para o jogo. Eu acho que o Zubeldia vai, pelo menos, ponderar um pouquinho, deixar o primeiro tempo passar e jogar para o segundo tempo o Lúcio Acosta. Eu acho que vem com o Savarino, e depois o ataque com o Canóbio, o Soteldo ganhando a vaga do Serna, muito merecidamente, que o Soteldo está jogando muito bem, e o Castilho lá na frente. O Fluminense vindo com força máxima, com tudo que tem, já que não temos o Martinelli por lesão, o Lúcio Acosta também está voltando, praticamente não temos o Germancano também por lesão. O time do Zubeldia tá aí, ali, né? Naquela de conseguir fazer um feito e conseguir a vitória e viram com força máxima. O foco é esse e espero, tomara que o Fluminense venha com essa aspiral muito grande de conseguir essa vitória. Esteja engajado, esteja na mesma raça de um time argentino, né? É assim que a gente espera. É essa formação do treinador Luiz Zubeldia que balança no carro. A gente quer que o Fluminense vença pra gente não querer, a gente não quer ver. Você não quer ver o Fluminense jogando Sul-Americana. Então, essa é a provável escalação. Zubeldia ganhando esse jogo, provavelmente continue no cargo do Fluminense e vai ficar por um jogo de ser demitido sempre, né? Até melhorar, conseguir aquela boa fase. Se perder esse jogo e a gente ser eliminado da Libertadores, provavelmente o Zubeldia fique na Argentina e nem volte para o Brasil. Mas tomara que dê tudo certo e a gente consiga vencer essa partida, né? Essa é a provável escalação do Fluminense. Vamos falar de arbitragem, galera. A arbitragem será do senhor Gustavo Terreira. É o árbitro uruguaio. Ele apitou um jogo do Fluminense apenas na história. E foi justamente o jogo que a gente perdeu de 1-0 contra o Lanús, lá na Argentina, na Sul-Americana, ano passado. Esse jogo, eu confesso para vocês que eu não vi esse jogo, porque foi um jogo aqui na minha cidade, aqui em Volta Redonda, que a gente deu um maior chuvão, ficou sem luz total. O jogo tava passando pelo YouTube, mas meu celular descarregou, não consegui ver nada desse jogo, só consegui ver o resultado final depois que foi 1-0 pro Lanús, né? E com isso, não lembro como foi a arbitragem do Gustavo Terreira, como foi para esse jogo, mas eu sei que o Fluminense não jogou muito bem, enfim. Mas nem os hábitos estão ajudando a gente, né? Nem para ter um hábito que a gente consiga vencer, um hábito que a gente consiga ter uma história identificada com esse hábito, que a gente consiga se dar bem. Já são três rodadas na Libertadores que são com três hábitos que habitaram pela primeira vez o Fluminense. Agora, na quarta rodada, um hábito que já apitou o jogo Fluminense, mas foi uma derrota. A fase não tá boa para nada, né? Enfim, que seja que o Gustavo Terreira tenha uma boa sorte, seja uma arbitragem muito boa com ele, com o VAR, que dê tudo certo, que a gente conquiste nossa vitória. Enfim, pessoal, o jogo é hoje às 21h30. Lembrando que a gente tem um compromisso marcado às 19h com o jogo entre Bolívar e Laguaira. A gente não pode perder esse jogo porque a gente tem que torcer muito para o Bolívar ganhar, mas ganhar pouco, de 1-0, e ver como que vai ser. Se tiver um empate ainda, pô, é melhor ainda para nós. Enfim, mas o nosso jogo é 21h30. Transmissão da Globo, lá na Argentina, lá em Mendoza, na Argentina. Meu placar de hoje vai ser 3-1 Fluminense. A gente vai conseguir uma vitória muito boa lá, por nossa fase passar de vez. E eu confio muito que a gente vai vir e vai sair vencedor. 3-1 Fluminense hoje. Enfim, jogo hoje, 21h30. Globo, transmissão da Globo, GTV. Tudo que você conseguir ver aí nas plataformas aí vai estar passando mais a Globo em canal aberto. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Estamos quase chegando aos 300 inscritos. Já agradeço muito a vocês que estão me acompanhando cada vez mais, estão aí me ajudando a crescer cada vez mais no YouTube. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa seu like aí, não esquece não, tá? Se inscreve no canal e bora que bora. Valeu!